Bem-vindos ao Descarbonizável, o podcast de baixo de carbono de conversas sobre descarbonização. Hoje temos um podcast totalmente no feminino para falar do papel das mulheres na estratégia de sustentabilidade das empresas. Vamos ter como nossas convidadas a Alice Curry. Olá, Alice. Olá. A Filipa Pantaleão. Olá, boa tarde. A Rita Rendeiro. Olá. Que são as fundadoras da iniciativa cívica Women in ESG. E vamos querer saber exatamente como é que começou este movimento, qual foi aqui a força que explotou este movimento cívico de mulheres. Alice. Bom, é difícil colocar um marco no movimento, né? Nasceu no dia tal ou surgiu no dia tal. Eu acho que a pulga atrás da orelha foi colocada quando eu regressei da COP27, né? No ano passado ela foi no Egito, em Sharm el-Sheikh. E é a Conferência das Nações Unidas de Climate Change, né? A maior conferência dedicada ao tema. E fiquei muito incomodada com a diferença entre a participação das mulheres e a participação efetiva das mulheres, né? Então, eu via as mulheres com crachás credenciadas circulando nos pavilhões, mas via pouco elas falarem, né? Principalmente nos fóruns muito importantes e estratégicos, que são, por exemplo, os fóruns de finance, para definir número, né? O valor do dinheiro que era necessário para as ações de mitigação e adaptação climática. O plenário, né, que é onde acontecem as principais manifestações dos chefes de Estado, e nos pavilhões, nos side events, também achei pouca a participação, né? A gente vê muito troca de boas práticas entre os países e professores e cientistas falando e mostrando como que os países estão e quais que são as dificuldades e quais que são os sucessos, e vi poucas mulheres nessa parte do microfone, né, que a gente chama de speaking time. E voltei para casa incomodada, né? Voltei aqui para Portugal incomodada. Já tinha sido desafiada a olhar para o tema da igualdade de gênero quando participei de uma mesa Mulheres com Energia, logo antes da pandemia, a convite até mesmo da Alexia. E nessa altura já tinha tido algum contato com uma leitura que era provocativa, né? Ali na época uma autora que eu recomendo sempre, que eu dei para as meninas de presente um livro quando eu convidei elas também para... Desafiei elas também para a gente montar essa iniciativa, que é a Catherine Marçal, né? É uma jornalista. E ela escreve de uma forma muito interessante, exemplificativa de como que as ideias que as mulheres tiveram ao longo desses anos todos e no mundo, desde como a gente conhece a civilização, foram sendo renegadas muitas vezes só por terem vindo delas, né? Então, já ganha um bias demonstrado historicamente, antropologicamente. E aí, nessa altura da mesa de energia com mulheres, posso dizer que foi a primeira vez que eu fui desafiada para o tema, mas a pulga não tinha pegado, né? E aí, depois, voltando da COP, fiquei com essa sensação e fui perceber que a UNFCCC, né, que cuida especificamente de fazer esses levantamentos, né, e ter todo esse registro dos números que interessam, né, em termos de United Nations, né, de Climate Change. Eles têm um setor de gender, né, até porque é uma ODS, e tinha lá do ano passado exatamente esse track da participação versus o speaking time. E aí realmente era diferente, né? Da COP26 eles tinham um registro, também foi uma COP que eu fui, que foi na Escócia. Ou seja, as mulheres participam até as bastante? As mulheres participam. Mas bastante não sei, é 39%. Né? Eu gostaria de pensar num número em que seria 50-50, ou que sendo uma área que nós temos tantos diplomas, que fosse 60-40, sei lá, sim, um pouco mais. 39% em 2026, desculpa, COP26, 39% de participação, 27% do speaking time. E achei que se naquela COP da Escócia esses foram os números, imagina na COP do Egito, né? Tá aí um relatório que eu nem sei se eu quero ver, se eu vou ficar triste ou não. Mas aí voltei com esse incômodo e coincidentemente reavivaram em mim todas aquelas ideias que eu tive quando eu fui desafiada para a mesa do Mulheres de Energia. E pensei, gente, e fiz, na verdade, primeiro um levantamento do que existia em Portugal em termos de iniciativas de igualdade de gênero no setor corporativo, assim, mais voltado para as empresas. E fui ver que já tinha Women in Tech, tinha Women in Energy, tem o Professional Women, que é uma rede um pouco maior, mais genérica. E fiquei pensando qual que seria o principal desafio no cenário português. E dando uma olhada nas diretivas da União Europeia, o grande desafio de Portugal, e não só de Portugal, mas dos países que têm que cumprir as diretivas europeias, é realmente esse avanço com relação à sustentabilidade efetiva, que hoje se chama ESG, né? É uma trend ou não, é um padrão, é uma cultura
que está se exigindo aos poucos, né? Que vai ficar mais urgente cada vez mais, mas é o desafio na mesa da modernidade. E aí eu pensei, por que não um Women in ESG? E fui ver que, de fato, não tinha, né? Não tinha uma iniciativa nesse sentido, porque se tivesse, ótimo, a minha ideia era completamente atrasada e o que eu ia fazer era aderir a uma coisa que tivesse. Já porque estava o que eu procurei foi para continuar lendo, porque eu acho que nós somos desafiados quando a gente se sente provocado por um par. Né? A verdade é essa, nós somos seres de identificação e semelhança. Então, a partir do momento que eu me identifico com você e eu tenho essa curiosidade de ver o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, eu fico desperta para aquele tema. E eu senti essa necessidade quando eu voltei da COP e não tinha pares para me provocar nesse sentido. E aí fui procurar e realmente não tinha. Portanto, não havia nenhum grupo com que se identificasse, não existia, vou criar de novo. Não sou Women in Tech, acho que hoje em dia a Women in Energy é muito interessante a associação e eu como advogada em energia e regulação. Mas muito especializada, não é? Muito especializada, eu cada vez mais faço uma energia voltada para sustentabilidade e climate change e aí realmente ainda não tinha. E eu pensei, se o grande desafio vai ser implementar a cultura ESG, em vários níveis, né? E se tiver que sintetizar nessas 3 grandes esferas, environmental, social e governance, então por que não então vamos lá. Fazer essa aceleração da cultura com a igualdade de gênero? E até no primeiro momento pensei, mas isso é um pleonasmo. Uma cultura efetivamente sustentável nos 3 níveis pressupõe igualdade de gênero. Escusa de dizer que é Women in ESG. Não tem ESG sem women porque não tem ESG sem perspectivas inclusivas. Mas aí depois eu pensei, é tempo de chover no molhado. E aí que infelizmente nasce. É e então vamos tentar centrar-nos aqui nos propósitos da iniciativa, não é? Qual é exatamente a missão, a verdadeira missão do Women in ESG? Bem, eu acho que, enfim, o ESG, como a Alice disse, é completamente incontornável. Eu acho que já não há... Estava a ler ontem uma coisa engraçada que dizia: não há estratégias de ESG. ESG é estratégia, ou seja, não há outra. Eu acho que a sustentabilidade, obviamente, seja financeira, nos vários aspectos que ela tem, seja ambiental, seja social, acaba por ser uma dimensão sem a qual nós não estamos cá, ou não estamos da mesma forma, não é? E portanto, a parte do ESG, eu acho que já vou explicar como é que eu vejo, complementarmente ao que a Alice também já partilhou connosco, mas aqui a diferenciação é muito esta lente da diversidade de género, de usar este catalisador para, de facto, combater a falta de diversidade, combater disparidades na remuneração para os mesmos cargos, combater a falta de igualdade em cargos de direção, por exemplo, e fazê-lo não só identificando os problemas e os entraves que se vão colocando pelo caminho, e por isso é que isto é uma iniciativa também virada para as empresas, porque eu acho que é no interesse quer dos indivíduos, quer das empresas, que se consiga perceber como é que se pode compensar este caminho, como é que se pode fazer, de facto, uma igualdade material, não é? Portanto, compensando aquilo que também tem que ser compensado, mas também do interesse pessoal das pessoas. Eu pessoalmente tenho 3 filhas raparigas e por isso perco muito o sono com estes temas, porque vejo e continuo a ver, infelizmente, uma sociedade e um mundo empresarial que ainda tem um tilt para o lado masculino. Isso vê-se em muitas coisas, vê-se em painéis de oradores, em conferências, vê-se nos cargos de administração, vê-se também na remuneração. E, portanto, aqui havia um instrumento muito objetivo, que era uma lista. Portanto, este movimento cívico, eu acho que esta é a grande diferença. Há de facto diferenças de temática, de ESG versus energia versus tech, sim. Mas aqui o instrumento poderoso que nós vemos é que o site da Women in ESG divulga uma lista de mulheres com currículos comprovados, com valências académicas e profissionais verificadas, seja na área ambiental, do E, seja na área social, do S, seja em áreas relacionadas mais com a governança, do G. E, portanto, se há este espelho, esta montra, esta informação grátis, esta transparência, eu acho que acaba por ser uma ferramenta que está ao dispor das empresas e das instituições para, de facto, não terem nenhuma desculpa para não promover, para não contratar e para não potenciar o desenvolvimento. Para as conhecer, não é? Exatamente, deste talento feminino. E isto é muito interessante porque, ao mesmo tempo que estamos a combater a falta de diversidade de género, a fazer avançar
a igualdade, conseguimos alavancar-nos neste novo paradigma de como já não há nada que não seja sustentabilidade, como não há estratégia que não seja apostarmos no avançar desta sigla, destas 3 letras. De facto, isto também é um campo muito fértil onde se está à procura de muito talento e onde há muita falta de talento, porque é uma coisa nova. Porque foi como há, se calhar, muitos anos atrás, quando se começou a olhar para compliance ou para fraude, não é? Não havia pessoas, foi preciso tempo para formar estas competências e para tê-las com um volume suficiente para alimentar todas as empresas, todos os cargos que era necessário de repente acudir, não é? Acomodar com esta necessidade de mudança. E de facto colocar. Apesar de nós sentirmos não é uma percepção, é a estatística, as mulheres acabam por estar mais capacitadas nestas áreas, até porque se formam mais em áreas, não é, Filipa? Formam-se mais nestas áreas, mas depois isso não está refletido nestes cargos, nestes tais C-level, como vocês costumam dizer, não há essa reflexão das mulheres. É verdade. Há um estudo muito interessante feito pela professora Anália Torres que demonstra isso mesmo. Portanto, há mais de 30 anos que as mulheres têm mais cursos superiores e estão mais formadas do que os homens. O que depois vemos é que, na realidade, isso não se traduz na direção efetiva das empresas e foi esta, acima de tudo, aquilo que foi o nosso chamariz para juntar estes 2 tópicos que são muito interessantes. Portanto, as novas lideranças vão ter como mote de tudo o ESG. E se nós, com isso, conseguirmos também resolver um problema, ainda que ele não seja um problema muito, muito fácil de identificar, não é muito fácil porque há sempre a sombra o mérito está lá, não é? Ou seja, o mérito não vê homens ou mulheres, mas a verdade é que de alguma maneira alguma coisa está errada, porque se assim fosse, a educação não estava, as mulheres não estavam mais formadas e portanto, ou não são líderes capazes e tem que se trabalhar a liderança feminina, ou por outro lado, não estão a ter essa igualdade de oportunidades. Portanto, a Alice lançou-nos foi mesmo esse desafio de tentar, se calhar, aproveitar este mote do ESG para trazer uma coisa à luz que na sociedade portuguesa ainda é falada com algum género de constrangimento, não é totalmente aberta, não é um tema totalmente aberto, quer por parte dos homens, quer por parte das próprias mulheres. E se calhar, se me tivessem colocado esta questão há 10 anos atrás, eu também não era a favor das cotas. Mas a verdade é um tema que quando nós mulheres pensamos, dói um pouco, não é? Dói. Ter que haver a necessidade de impor. De haver cotas. Ou seja, é difícil porque, por um lado, é também nós não entendermos que o mérito funciona por si, de forma natural. Portanto, as avaliações não estão a ser feitas de forma correta ou a educação não está a ser dada da mesma maneira. Se calhar é uma conjugação dos dois até. Portanto, é isso que temos que trabalhar. E eu acho que esta iniciativa quer muito promover esse caminho da liderança feminina. Pegando um pouco nas suas palavras, eu encontrei um estudo brasileiro da Fundação Getúlio Vargas, que tem aqui um dado muito interessante, que diz que 52% das empresas com alta pontuação em ESG são comandadas por mulheres. Portanto, isto é um estudo internacional. Ou seja, elas têm mesmo na prática maior sensibilidade para estes temas da sustentabilidade. Eu estou aqui a arranjar aqui um pacote, um saco para colocar os ESG lá dentro, não é? A sustentabilidade de vulgo. O ESG puxa muito por essa vertente da sustentabilidade e a gente pode dizer que talvez essa seja a palavra transversal a esses 3 aspectos que no final das contas desembocam, né? Não sei se existe essa palavra em português de Portugal, desembocam num rio só, que é a prática corporativa, né? Então, sustentabilidade seria a palavra transversal. E sustentabilidade, eu costumo sempre falar dentro de sala de aula e também nas reuniões, é tratar o planeta, o mundo, e as empresas não estão em Marte, elas estão dentro do mundo, né? É como se a gente pretendesse ficar. Então, sustentabilidade está ligada à durabilidade. Durabilidade com eficiência, porque ninguém quer ficar num mundo que não é eficiente, né? Então, quais práticas deveríamos adotar para sermos mais duráveis com eficiência? Então, para otimizar os recursos ao longo do tempo, né? Num horizonte sem ser finito, num horizonte infinito, né? Para as próximas gerações.
E tem explicações muito interessantes do ponto de vista da antropologia e da biologia que dizem que o gênero feminino, ao longo da sua formação e da sua consolidação, sempre foi muito ligado a essa parte da sustentabilidade pela questão da nutrição, né? Não só materna, mas o nutrir, o cuidar, o preservar, seja da família, seja do filho, seja das pessoas, da né? comunidade, do planeta, portanto, muito mais ligado a uma perspectiva altruísta, né? E a prática, então isso foi atrelado à mulher durante muito tempo, e eu acho que é uma prática, e eu acho que faz jus, é uma forma que realmente faz jus. Se você me dizer que as mulheres cuidam melhor dos outros do que os homens, eu espero que isso no futuro não seja verdade, porque não vai dar também para só as mulheres segurarem a onda de cuidar. Todos juntos vamos ter que cuidar, não vai dar, é um desafio que não é de uma mão só. Mas eu acho que faz sentido por causa dessa questão, e antropologicamente tem uma explicação que não é a explicação tradicional do homem vai para a caça e a mulher fica na caverna, não é. Até porque eu li um livro que chama Escute as Feras, daquela Natácia Martin, ou Martin, porque ela é francesa, uma antropóloga, que teve o rosto mordido por um urso, uma mulher maravilhosa, que numa expedição para poder estudar um povo que vivia na beiradinha da Sibéria, que se chama os Iven, acabou sendo mordida por um urso na cara. E ela escreve um livro sobre essa experiência, né? E é engraçado que ela fala que nessa comunidade que está lá na beiradinha da Sibéria, como é muito frio, os recursos são muito escassos, a sobrevivência é realmente o desafio urgente do dia a dia. Não existe essa diferenciação do homem caça e a mulher fica dentro da caverna esperando a caça e organizando as coisas. Todo mundo precisa saber caçar. Então todos têm que fazer tudo, não é? Todo mundo tem que fazer tudo. Então, assim, eu acho que isso também já não é muito bem uma justificação. Porque o homem é mais predador. Isso eu acho que foi uma coisa que nos venderam ao longo do tempo e pegou. Muda muito com o contexto, é isso Mudou que podemos muito concluir, com o contexto. Agora, como... eu acho que essa parte do nutrir continua sendo verdade, do ponto de vista do... E talvez seja por isso que as mulheres tenham mais... são mais afetas a esse tema. Mas a verdade é que agora vai ter que ser um tema de todos. Tenho aqui um outro estudo, Rita, já lhe passo a palavra, que diz que as empresas com mulheres CFOs são mais lucrativas, bem como as empresas que têm uma diversidade de género mais elevada. Portanto, empresas com diversidade de género mais elevada e CFOs mulheres são mais lucrativas. Isto para mim, confesso que foi um pouco surpreendente. Nós temos muito mais a ideia da eficiência e do lucro, não masculina. Como uma ideia masculina. Enfim, não conheço esse estudo, vou-me pronunciar do ponto de vista, isto é a minha opinião pessoal e intransmissível. Acho que depende muito, quer dizer, se estamos a falar de indústrias que se calhar são muito específicas, pode ser o caso, também pode ser uma coincidência ou pode ter algum fundamento de alguns destes que eu passo a enumerar. Eu acho que tendencialmente na educação, pelo menos das nossas culturas mais ocidentais, e penso que não será muito diferente nas outras, eu acho que a forma como as mulheres e os homens são socializados desde novos acaba por ser diferente. Acho que nós somos fisiologicamente diferentes, obviamente, não é? E temos diferentes tipos de hormonas e de motivações, e alguns dos nossos sistemas foram programados há milhares de anos atrás, não é? No fundo, eu no outro dia também estava a ler uma coisa interessante a dizer que quando nós estamos numa situação de stress, no fundo o nosso organismo reage como quando nós estávamos nas cavernas e víamos um tigre. Então o que é que acontece? A nossa pele gera um líquido para saber mal. O nosso sangue torna-se mais espesso para, se o tigre nos morder, o sangue coagular e nós não nos vermos em sangue. Temos uma vontade e às vezes perdemos o controle de ir à casa de banho porque queremos ficar mais leves para se tivermos correr dali para fora. Isto são tudo coisas que quando nós estamos estressados nos acontecem ao nosso corpo, ainda hoje. E já não há tigres à nossa volta e nenhuma situação de stress, ou muito raramente, é desta índole. Agora, isto está no nosso corpo e está na forma como nós nos desenvolvemos, nos criamos, nos reproduzimos, nos educamos durante milhares de anos. E uma consequência disso é que eu acho que as mulheres, tendencialmente, isto está pelo menos empiricamente provado, têm tendencialmente uma noção de risco e uma reação ao risco diferente, são mais conservadoras.
Os rapazes crescem a correr por todo lado, a partir a cabeça 10 vezes, isto é obviamente que é uma alegoria, e hoje em dia eu acho que já nem é assim, acho que já está, já anda um pouco na rua para partir a cabeça, sim, não é? Eu acho que hoje em dia isto já está bastante equiparado, mas a verdade é que são atribuídas historicamente e tendencialmente às mulheres algumas características que eu acho que são mais de rigor, de cautela, de aversão ao risco, e portanto nesse contexto, num contexto financeiro, num contexto de planeamento de longo prazo, que é um bocadinho o que a Alice também estava a dizer relativamente à sustentabilidade, é tratar disto como se eu fosse aqui ficar, não é como se eu fosse sair daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses. Certo. Como Daí se eu fosse ficar aqui, mais como se longo fosse a minha prazo casa. De lucro, não é? Exatamente. E portanto eu acho que em alguns contextos isso de facto pode levar, e nós temos visto a quantidade pelo mundo fora de dinheiro que se perde com fraudes, seja em temas de Bitcoin, seja mesmo em noutros temas corporativos, com desvios de fundos, com práticas agressivas de gestão. Não estou a dizer que são sempre homens, e nem são, também já aconteceu nas techs, ainda agora houve um escândalo grande com uma founder que era uma mulher, mas de facto são práticas muito agressivas que eu acho que historicamente têm mais a ver com aquela noção de liderança, punho na mesa, estratégias agressivas, pronto, que eu acho que são menos... Por isso é que eu acho que aqui o que há aqui a ganhar é mesmo em diversidade, ou seja, porque quando é 50-50 nós convergimos para a média e é ótimo, porque conseguimos ter o melhor dos dois mundos. Isso seria um bocadinho a minha opinião nesse sentido. É para aí que eu me esforço sempre por ir, porque eu também tento incentivar as pessoas à minha volta, e há um bocado estávamos a falar aqui até antes de estarmos a gravar e ao vivo, que eu acho que tendencialmente as mulheres, porque repetition is the mother of skill, não é? E portanto, se nós tentarmos vezes suficientes, ficamos muito bons nisto. E as mulheres estão a tentar há menos tempo. Por isso é que elas negociam menos os ordenados, por isso é que elas têm mais síndrome do impostor e se calhar não se propõem às coisas ou acham que não têm as qualidades suficientes, seja para aparecer numa lista de talentos ESG. Eu acho que nos disseram ao longo do tempo que algumas coisas eram masculinas e que nem dava pra gente desenvolver essas competências. Algumas coisas eu acho que nos disseram. Essa questão talvez essa ideia eu acho que hoje já está um pouco mais ultrapassada, certo, Filipa? Está, também acho que sim. Eu acho que aqui era a palavra-chave que a Rita disse, é a diversidade. Portanto, nós queremos promover a colaboração. E a colaboração vai ser o fator decisivo para conseguirmos ultrapassar todos os desafios que as alterações climáticas e a mudança que estamos a viver no mundo nos está a colocar. Se não for de forma colaborativa, e é isso que nós queremos transmitir à sociedade portuguesa, as mulheres estão capacitadas, as mulheres já têm a formação necessária, e eu acho que isso se vê em qualquer um dos 3 pilares do ESG. Portanto, nós temos mais mulheres formadas em qualquer um dos temas do E, do S, e não tenho quase dúvida nenhuma do G também, e portanto é isso que nós queremos dar também às nossas filhas, é ajudar a que Portugal seja mais rápido a fazer este caminho, e que seja um caminho completamente de longo prazo. E em que também já estamos naquela ponta da Sibéria em que todos temos que fazer tudo. É isso que eu a verdade falar. é que a mulher já entrou no mercado de trabalho igual ao homem há não sei quanto já tempo, apesar de não ter as problema. mesmas posições, às vezes de liderança, ou até poder ter outra remuneração. E todos saímos de casa de manhã, todos temos filhos ou familiares ou tarefas domésticas para fazer ao fim do dia. Hoje em dia, de facto, não há diferenciação. Portanto, já não se justifica de forma nenhuma que haja também uma disparidade de disponibilidade de tempo, de dedicação e com o consequente, acho eu, de reflexo. Eu acho que é uma questão econômica, gente, eficiência. Ótimo de Pareto, né? Você melhora para todas as partes e não piora para ninguém. Esse é o ponto ótimo na eficiência econômica, que é considerado o ponto de evolução. Eu acho que precisamos de resultados mais eficientes, então a gente precisa otimizar ao máximo todos os recursos. E tem muito recurso subestimado nesse gênero feminino. Então é por isso que essa discussão, na minha perspectiva, é uma questão de eficiência. Essas discussões antropológicas, o livro do Escute as Feras, a história de quem machuca mais, quem machuca menos, isso é interessantíssimo. Mas é muito romântico, não é? É não romântico, é prático. não é prático, e eu acho que encontra mesmo entrave. E encontra entrave, porque há muitas mulheres que falam, mas eu não me identifico com essa característica de nutrir, de preservar. Então não vem por aí. Vem pela eficiência, então. Você tem algo a agregar, porque 4 cabeças pensam melhor que 3. E é um argumento imbatível. Pensam melhor que 3. E eu acho que, assim, um mundo ineficiente é uma coisa que a gente pode concordar que ninguém quer. Ineficiente economicamente, climaticamente, socialmente, porque aí sim os dados demonstram que essas coisas estão concatenadas, né?
Alice, e como é que nós conseguimos fazer a diferença, concretamente aqui na organização, na comunidade Women in ESG? Como é que fazemos a diferença? O que é que este movimento cívico, no fundo, tem de diferente de todos os outros que a Alice até já referiu e que já referimos aqui na conversa? E que são fantásticos, né, Isabel? Isso é muito legal, saber que tem outras. Certo. O que é que pode ser diferente? Olha, eu acho que a diferença da Women in ESG vem de 2 grandes pilares. Um pilar é essa questão da multidisciplinariedade, né? A gente espera que estejam conectados nessa comunidade pessoas com backgrounds, backgrounds culturais e científicos completamente diferentes, né? Então, a gente tem as mais variadas ciências discutindo os mesmos assuntos, né? Então, em torno dessa croma que é ESG, a gente tem pessoas da economia, da gestão, da arquitetura, do direito, das engenharias todas, né? Então, tem muita diversidade. A gente tem até uma pintora, a gente tem pessoas de diversas áreas conectadas. Então, o fato de ser multidisciplinar e o fato da gente ter chegado com uma agenda muito bem delimitada, né? Então, o nosso principal vetor aqui é consolidar uma comunidade que tenha expertise ou excelência técnica, né? Então, por isso que os currículos são verificados e eles vão depois para essa lista. A informação está ali de forma sistematizada. É a primeira iniciativa que é em formato de lista. Então, você conhece todos os membros e eles são dispostos sem ser por hierarquia, mas por ordem de inscrição e aprovação na lista. Então, ali, se você abrir a lista, você vai ver grandes executivas e administradoras das principais empresas portuguesas, mas você também vai ver recém-formados ou pessoas que ainda estão se licenciando, mas já estão focadas no ESG e você consegue verificar isso no currículo que elas apresentaram, no LinkedIn que elas apresentaram. Então, essa eu acho que é a diferença também no formato, que também está dentro dessa parte multidisciplinar. E o que eu tinha dito da agenda muito bem definida, né? A gente tem uma forma de retorno imediato dessa comunidade multidisciplinar para a sociedade, né? Que é a coluna quinzenal fixa, né, no jornal, para que as mulheres da lista descompliquem temas ligados ao ESG para a sociedade. E a gente peça que elas façam isso com uma linguagem descomplicada, uma linguagem, inclusive, que motive para gerar o que a gente quer, que é o engage. A gente quer ver uma sociedade mais engaged, tanto com a igualdade de gênero, quanto com a sustentabilidade em todos os níveis, né? Então, a gente tem propósitos muito já definidos. Nós não somos uma associação que vamos encontrar algumas vezes por ano. A gente tem uma agenda e um compromisso, né? Que é ajudar Portugal a acelerar a cultura do ESG com a igualdade de gênero. Então, tem essa coluna quinzenal. Então, quinzenalmente, uma mulher da lista se compromete a descomplicar esse tema. Temos também uma coisa que é a nossa biblioteca, né, que é o nosso drive. No site tem um acesso que chama partilha de documentos, porque partilhar é um outro verbo que faz parte da nossa iniciativa, em que lá são disponibilizados e as mulheres podem também fazer upload, as mulheres da lista podem fazer upload de documentos. A gente só pede que sejam recentes e que sejam ligados ou ao ESG ou à igualdade de gênero, né? Mas, obviamente, está tudo dentro desse pacote do ESG. E são recentes, né? Não temos documentos antes de 2020. A gente tem sempre um marco temporal que é para garantir a atualidade dos dados, até porque, por ser uma área relativamente nova em termos metodológicos e científicos, eu estou dizendo ESG junto, né? Environmental, Social e Governance já são áreas consolidadas. Não é? Mas ESG são dados que ainda estão em constante atualização e estão sendo consolidados de forma muito rápida. Então, a gente pede essa atualização. Então, tem uma partilha de documentos já definida. Então, é uma iniciativa que já nasceu com alguns canais. Já nasceu com um canal de comunicação, já nasceu com esse mote da partilha e nivelamento da informação, para todo mundo saber o que você está lendo. Temos a intenção de, dentro dessa biblioteca, criar uma aba para as pessoas também se indicarem filmes, podcasts, livros. Então, ter ali uma partilha também de indicações culturais. E, além disso, a gente veio com um papel, que é a gente, através de um projeto que vamos lançar, inclusive, no dia 2 de março, né, na Casa do Impacto, vamos descomplicar alguns temas estratégicos que são muito polêmicos no ESG, né? Então, através de um ciclo de talks, a gente vai trazer pessoas que são referência técnica em alguns, eu não posso dizer os temas já, mas em alguns temas muito estratégicos para dizer o estado da arte, ou os fatos, os números incontestáveis, a ciência. E depois, a partir dessas verdades que são comprovadas, evidence-based, a gente vai convidar, né, as empresas e as pessoas para dizerem como elas estão naquele tema, né? Se elas estão melhor, menor, se estão com dificuldades ou se estão vivendo uma boa prática, muito sob essa ótica da partilha, né?
E esses então é por aí, de facto, a grande diferenciação do E aí movimento. isso vai gerar um documento que vai ser consolidado e entregue para o Poder Legislativo, ou na Assembleia Nacional, ou no Parlamento Europeu. Inclusive, a gente tem 2 embaixadores que são de lá. Ou seja, há aqui um objetivo também de influência política, não é? A gente quer que seja que esteja um contributo, que vá para os anais de alguma coisa. Então, não é simplesmente uma discussão sobre o sexo dos anjos, né? A gente está aqui com uma agenda bem específica. Objetivo Nós concreto. não somos mais uma conferência. Sim, e com uma influência política relativa, ou seja, nós somos uma iniciativa cívica, mas o que nós queremos é pelo menos dar a informação do resultado daquilo que a sociedade portuguesa está a transmitir, que só ao fim e ao cabo são as conclusões dos eventos que nós vamos fazer, que vão ficar registadas e que lhes chegam para poderem sim legislar da forma que deve ser a mais correta. Filipa, vocês têm todas as áreas de atuação diferentes, expertises diferentes, embora tenhamos aqui 2 juristas, a Filipa é engenheira ambiental, não é? Sim. E trabalha muito na área da gestão dos resíduos, portanto, esta questão da circularidade é muito o seu tema. E o que lhe perguntava era como é que olha para os grandes desafios nesta área? O que é preciso acelerar nesta área da gestão de resíduos e da circularidade na sua ótica? Sim, é verdade. O tema da sustentabilidade, e nós aqui estamos a focar um bocadinho o tema mais na igualdade de género, mas o que nos preocupa é também, não é são as 2 coisas juntas, o tema da sustentabilidade. E, efetivamente, a gestão de resíduos sempre foi uma coisa que me atraiu, e foi por isso que foi para a Engenharia do Ambiente, e continua a ser uma área que tem evoluído muito pouco nos últimos 20 anos. Acelerou um bocadinho, mas não o suficiente para dizer estamos no bom caminho, já resolvemos a maior parte dos problemas e, portanto, podemos agora baixar um bocadinho os braços. Não, muito pelo contrário. A circularidade é um índice que o Eurostat criou exatamente para nos ajudar a entender de uma forma fácil um indicador de como é que se mede a economia circular, que ao fim e ao cabo é reintroduzir os resíduos que nós produzimos, de alguma forma, através do consumo ou através da produção, na cadeia de valor novamente. E este é um índice muito fácil de entender pelas pessoas e deve ser explorado. Ele conta com uma componente grande que é a da reciclagem e que em Portugal está efetivamente tem muito caminho a percorrer, pronto. E todo o índice de circularidade, Portugal não está muito bem colocado. Sim, nós estamos em quarto, baixas. Estão muito baixas. Portugal tem cerca de 2% de circularidade medida em 2021. É o 4º país a contar do fim da União Europeia, e estamos a falar do nível médio de circularidade na Europa de 12%. Portanto, aqui é o foco. Portanto, nós devemos produzir mais energia que não seja de base fóssil, para que não contabilize neste sentido, contabilize de forma positiva, não negativa, e devemos e podemos reciclar tudo sempre e em todo o lado, quer seja embalagens, quer seja outros materiais que tenham base para poder serem reciclados novamente, incorporados, para que depois efetivamente eles possam entrar na cadeia. Este é o primeiro desafio. Portanto, nas nossas mãos como cidadão está a reciclar. Depois está todo o caminho que é preciso fazer relativamente às indústrias. Portanto, não só a indústria recicladora expandir a sua atividade, expandir e conseguir incorporar mais daquilo que é entregue já de forma separada e que pode voltar a ser reintroduzido, e conseguir também recuperar outros itens que neste momento não estão a conseguir ser recuperados, por exemplo os têxteis ou os resíduos de construção e demolição, que também não têm o nível de alcance desejado ainda. E é um desafio grande. Muito grande. Muito grande. Mas todos os dias lemos que são dados passos nesse sentido e, portanto, há aqui uma evolução e acreditamos que a investigação e desenvolvimento vai acelerar muitíssimo nos próximos tempos para ajudar. Rita, no seu caso, está mais focada neste momento na sua atividade no que nós podemos chamar a Sustainable Finance, não é? Portanto, que também não é um tema que associamos assim logo, imediatamente, a um target feminino, não é? Mas, portanto, está aqui realmente para desconstruir e provar o contrário. Eu acho que já começa a ser. Do meu ponto de vista é super feminino. Eu acho que... Bem, Sustainable Finance é a finance que é preciso para implementar o paradigma da sustentabilidade. Eu acho que não é mais do que isso. E, na realidade... Enfim, ele tem várias formas. Temos os bancos, que têm um desafio gigante, no fundo, para financiar e para também ajudar a redirecionar os fluxos financeiros
para estas atividades mais verdes e penalizar aquelas que não sejam. Temos os fundos, os investidores, aqueles que são quer gestores de capital, os asset managers, quer os donos do capital, que são os asset owners, e entidades como os fundos de pensões, que têm, enfim, pessoas que têm que pôr o dinheiro a render necessariamente para conseguirem fazer face às responsabilidades de pagamento futuras que também têm. Portanto, são aqueles grandes investidores institucionais. E eu acho que no fim do dia é um bocadinho como a Filipa estava a dizer em relação às cotas. Não é uma transição que se vai fazer sem algum tipo de direção musculada, que eu acho que parte do lado financeiro. Por várias razões. Por um lado, porque eu acho que a transição energética e climática, sobretudo, já é uma coisa que gera muito pouca discórdia. Eu acho que já toda a gente aceitou que é um caminho que tem que ser feito e, portanto, eu acho que as pessoas não discordam relativamente ao se, discordam relativamente ao quando. Acho que a discórdia aqui é: há uns que querem ter muito mais tempo porque vivem de economias ou em economias que estão muito dependentes de indústrias que são muito problemáticas, que são os hard to abate sectors, não é? Vimos, sei lá, não nesta COP, mas na COP anterior, houve temas muito sérios relativamente, por exemplo, ao Brasil, à Argentina, por causa do tema da carne, enfim, do metano. Vemos outro tipo de, sei lá, nos países, até agora este movimento de alguns estados republicanos nos Estados Unidos relativamente aos seus asset managers, não é? Tipo, aquelas entidades financeiras a quem eles entregam o dinheiro para ser gerido e, no fundo, despedirem-nos por eles anunciarem que iriam ter estratégias de investimento que consideravam os fatores de ESG, como são, enfim, estados cuja economia, cujo emprego, cuja sustentabilidade também das pessoas depende da economia do petróleo e de combustíveis fósseis, acaba por não ser uma decisão fácil. E, portanto, eu acho que o grande segredo aqui vai estar em conseguir criar uma velocidade que seja sustentável sobre todos ou sobre a maior parte de ângulos possíveis. Eu acho que não vai ser, se calhar, possível cobrir todos, mas tem que se ir compensando. E a forma como nós direcionamos os fluxos financeiros, eu acho que tem que ser muito séria e muito transparente, porque acho que há sempre temos sempre a tentação, se calhar, de ceder a coisas que parecem mais fáceis ou de demonizar de repente certas indústrias. Eu acho que temos que perceber que tem que haver um caminho para todos e isso não é fácil. Isso exige investimento e eu acho que hoje em dia as pessoas acham que investimentos verdes ou sustentáveis são em painéis solares e são em... não é? E não isso é verdade, isso, mas não é só isso. E é preciso ter, exatamente, e é preciso pagar também para que aqueles que têm mais dificuldade em fazer a transição a possam fazer. Porque a verdade é que nós também, quer dizer, tudo o que nós temos hoje em dia, a economia onde nós vivemos, o bem-estar que nós temos e que nós não estamos dispostos a dedicar, eu acho que no fim do dia é muito importante essa mensagem, é que é preciso saber fazer esta transição, é preciso financiá-la devidamente para haver espaço para tudo e para conseguirmos, no fundo, fazer o decommissioning certo da velha economia. Sim, e para que a transição também seja inclusiva, porque senão temos os países mais ricos muito avançados, como temos atualmente, e os países com menos possibilidades a ter muitas dificuldades em chegar lá, não é? Foi a grande contribuição de tudo que sobrou da COP27, foi o package do Loss and Damages, né? Que é um pouco isso. Que é uma necessidade. É Leave No One Behind. Também, exatamente, é o Leave No One Behind. Alice, a Alice está muito ligada à área da energia, não é? Portanto, e como temos aqui um podcast que é muito ligado às questões da descarbonização, essencialmente, vamos lá terminar com a energia. E aqui há desafios muito grandes, porque a parte da energia tem aqui uma fatia de leão nesta transição, não é? Eu diria que é o setor chave, tá? Eu vou afirmar que é uma coisa que é perigosa, mas é verdade. Eu acho que o setor de energia é o setor chave nessa discussão da descarbonização, por vários motivos. E contudo, apesar de ser o setor chave, é o setor também talvez que seja mais difícil, porque energia tem muitos binômios, né? A gente tem segurança energética versus preço, né? A gente tem disponibilidade da energia versus a pegada carbônica que essa energia gerou para estar ali produzida, disponível, né, acessível. Então, são muitos binômios, é um equilibrar de pratos muito difícil, né? O setor de energia é muito difícil por causa disso, né? E tem mitos muito midiáticos que são sempre muito propagados em torno da energia, né? Então, é algo que as pessoas se sentem próximos, porque todo mundo precisa de energia para fazer tudo, né? Nós só estamos fazendo aqui esse podcast por causa de energia.
E ao mesmo tempo, as pessoas entendem pouco da cadeia produtiva, né? Da geração, transmissão, distribuição, dos contratos de energia. Então, é uma cadeia muito cíclica, né? E é tudo um efeito dominó. Então, impactos, tem aquele efeito da pedrinha no rio, né? Que são os efeitos, o butterfly effect também. Mas eu acho que hoje em dia o grande desafio varia muito por regiões, né? A energia também está muito ligada às peculiaridades, digamos assim, climatológicas e geográficas, né? Então, aqui na Europa, a gente vive uma situação muito complicada que tem muito a ver com geopolítica, né? Então, tem efeitos diretamente na questão energética, na dependência energética dos países, né? Vocês têm uma dimensão, comparado com o Brasil, por exemplo, menores, né? Então, menos recursos, né? Então, é muito ligado à localização geográfica. Enquanto sustentabilidade é um desafio, eu acho, mundial, né? E transversal, e todo mundo tem, de acordo com as suas capacidades, menor ou maior chance de avançar em determinadas frentes, energia fica muito local, porque depende muito do lugar que a gente está falando. Então, é difícil falar em termos gerais, energia em termos gerais. Se eu tivesse que falar, por exemplo, os desafios do Brasil, seriam diferentes dos desafios de Portugal, porque por uma questão geográfica, né? Eu acho que se pudesse definir um desafio geral para todo mundo, é o da transição energética, né? A gente tem que repensar a forma que a gente gera, consome e comercializa energia, né? Isso são todos os países. O grau do desafio, ou a forma como a gente vai fazer essa transição energética, né, essa descarbonização do setor energético, é que vai variar, porque isso depende muito das circunstâncias. No final das contas, a energia boa é a energia que a gente tem, né? Energia disponível é o que faz o desenvolvimento econômico continuar sendo possível. E o grande dificultador é que a gente precisa que essa energia seja de fontes renováveis, para ela ter uma menor pegada carbônica. Mas isso é muito complicado de garantir 100%, né? Então, fica aquele discurso do fossil killer muito, muito difícil, porque no final do dia, a energia boa é a energia que a gente tem, né? A energia que funciona, que tem ali na mão. E no fim do dia também a energia barata, que eu acho que hoje em dia tem tá. É um outro binômio. Os grandes binômios são modicidade tarifária, segurança energética, né? E acessibilidade. E isso é realmente é difícil, né? de conjugar. Mas eu acho que o desafio é a transição energética. A gente precisa fazer uma mudança da cadeia produtiva como um todo. Precisa passar um pente fino desde a geração até a comercialização de energia. E a energia é o setor com mais emissões, portanto, sim pesa mais. Não, e não só com mais emissões. Essa geralmente é o dado que as pessoas conhecem, e isso é maravilhoso. Mas eu acho que é o setor que está por trás do desenvolvimento econômico também. Percebe? Porque é o setor que, não só as grandes indústrias e as eletrointensivas, permite fazer tudo, não é? Mas é o que permite fazer tudo. E sem o desenvolvimento econômico, não existe sustentabilidade. Esse é um outro problema. Eu acho que muitas vezes as pessoas veem os discursos desconectados. Uhum. E a energia é mestre nisso. A energia se isola. A energia é tão complexo que ela vem sozinha pro canto da mesa com os problemas dela. De geração, de fio, de entrega, de preço. Principalmente de preço, né? Preço é uma coisa também, como você bem lembrou, é muito latente. E, na verdade, ela está inserida num contexto de desenvolvimento econômico e social como mais um ponto, né? Tem que ver o macro. É muito engraçado que esta tragédia global que se abateu sobre o mundo com a guerra da Ucrânia, eu acho que veio trazer... Porque as pessoas, sobretudo nos países envolvidos, sempre deram a energia e como o custo um bem adquirido. Exatamente. Mas esse é o erro. E aí que vem a transição energética. O mote da transição energética, ao contrário do que as pessoas pensam, é ter um mix, uma matriz mixada de energia, de fontes de energia, que dentro da sua capacidade como país, mas que te deixe menos dependente de um vizinho ou de um outro país. Então, é trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura para poder explorar o seu potencial ao máximo e com essa atenção de preferenciar ou priorizar as renováveis. Isso não significa ser 100%, né? Então, tem que ter cuidado, porque isso depende do país, né? Precisa também ter segurança energética. E há um preço que não seja exorbitante, tem que ser acessível, até por causa da justiça energética. Isso é muito interessante porque, por exemplo, na COP27, eu vi muitos países africanos, né? Tinha muitos países africanos, até por ter sido no Egito, eles puderam mais comparecer, né, fisicamente, e eles disseram, muito interessante essa discussão de energia renovável, mas a gente tem lugar que nem tem energia. Nem tem eletricidade. Quando eu estou falando de energia aqui, eu estou falando de energia elétrica. Sim, às vezes esquecemos níveis mais básicos, não é? Então, justiça energética,
descarbonização, uma matriz diversificada de geração, né, e uma infraestrutura atualizada são fatores importantíssimos para a transição energética. E eu acho que a transição energética é o único caminho possível, assim como, por exemplo, a economia circular. Então a Filipa está sempre a dizer. A Filipa está sempre a dizer para mim, a gente precisa começar a pensar que a economia circular é o único tipo de economia. Eu gostaria de pensar que energia só é possível com a transição energética. Sim. A economia verde. A economia verde que engloba todos estes temas. Com um investimento brutal. Sim. Tudo isso que tu acabaste de dizer. Vai precisar de você, que é o dinheiro. Vai precisar de todas. Muito bem. Bem, temos aqui já uma conversa muito longa, pois, como boas mulheres que somos, estávamos aqui mais 2 horas. Se tivesse aqui 3 homens, tinham acabado com a conversa aos 15 minutos e já estavam a ir à bola. E veja bem, não porque eles falam pouco e a gente fala muito, mas porque a gente tem muito a dizer. Exatamente. Há muita profundidade, muito conhecimento e pronto, necessariamente isso. Conversas longas. Mas só para terminar, gostava que nos explicassem como é que as mulheres que nos estão a ouvir podem aderir ao Women in ESG. Sim, podem inscrever-se na lista. Portanto, nós temos um site disponível em www.winesgpt.com. Há lá um campo que é o formulário, é só inscreverem-se na lista, dão o consentimento para os dados serem públicos, são dados absolutamente normais, o nome, o setor onde trabalha e a sua classificação relativamente ao ESG. Nós fazemos um check de que efetivamente o currículo corresponde a na página do LinkedIn e fica aprovada. Muito simples. E muito conectada, simples, né? Porque aí depois que a pessoa está na lista, claro. ela faz parte dessa comunidade multidisciplinar. E vamos juntos. Super simples, não é? Muito simples. Muito bem. É muito simples. Então, agora, uma última só referência à nossa primeira masterclass. Pronto, verdade, o kick-off dessa comunidade. Gente, ainda não bem vamos que sair daqui hoje, não vamos. Não, fica o convite, né? É, 1 segundo. Então vamos. No dia 2 de março, às 9h30 da manhã, na Casa do Impacto, em Lisboa, vamos ter a nossa primeira masterclass. Vai ser super interessante. Vamos ter 2 keynote speakers de relevo muito interessados, envolvidos nestes temas da diversidade de género e também com um enquadramento de ESG, uma mesa redonda com foco no E, com foco no S e no G. E acho que vai ser assim o primeiro momento de networking das pessoas que estão não só na lista dos embaixadores, mas que formam no fundo esta comunidade que se originou deste movimento cívico. E por isso vai ser com imensa alegria e imenso orgulho que vamos host este primeiro evento e estão todos convidados. Muito bem. Fica ao convite. Obrigada. Muito bem. Alice, Rita, Filipa, foi um gosto conversar convosco. Estávamos aqui muito mais tempo, como já disse, mas não é possível. Não faltaria energia. Não faltaria. Desejo, obviamente, muito sucesso para o movimento e que cresça e que possamos voltar a encontrar-nos um dia destes. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. O Descarbonizável fica por aqui. Até ao próximo programa, já sabem, podem acompanhar as notícias da atualidade no site da Sustentável, nas redes sociais, na nossa newsletter e olhar para a revista Numa Banca Perto de Si. Até ao próximo programa.